Imagina, tipo, alguém que perde completamente a sensibilidade e o movimento do braço. Uhum. Só que o detalhe, assim, bizarro dessa paralisia é que ela não segue os caminhos dos nervos biológicos que a anatomia dita, sabe? Exato, ela ignora a biologia. Ela segue o formato exato de uma manga de camisa. O corpo perde o movimento do ombro até a ponta dos dedos num bloco único, ignorando que diferentes feixes nervosos controlam partes diferentes dessa região, né? E se estendem até o peito, as costas. É muito louco pensar nisso. O sintoma obedece, na verdade, à ideia cultural de um braço e não à biologia crua do negócio. E essa impossibilidade anatômica foi o grande ponto cego da medicina no final do século XIX. Um sintoma que contraria a estrutura física do corpo humano simplesmente não deveria existir. Quer dizer, sobre a ótica da ciência mecanicista da época, né? E é fascinante notar, olhando para o material das nossas fontes de hoje, nesse nosso mergulho, como esse tipo glitch biológico abriu as portas para um território completamente desconhecido. Com certeza. O foco dessa nossa análise profunda recai sobre o ano de 1891, através de um texto muito específico sobre distúrbios de linguagem. Que é sobre as afasias, né? Isso, porque naquela época o Sigmund Freud ainda não carregava o título de pai da psicanálise, ele era um neurologista super tradicional, focado em dissecar tecidos cerebrais, mapear vias nervosas. A trajetória inicial dele era estritamente médica, totalmente ligado ao laboratório. A monografia sobre as afasias, que para quem está ouvindo e não sabe, é a perda da capacidade de produzir ou compreender a linguagem depois de um dano cerebral, tinha uma ambição puramente anatômica. Ele só queria fazer um mapa, né? Exato. O objetivo era mapear como a linguagem funciona dentro da massa encefálica. O que ninguém previu, muito menos o próprio autor naquele momento, foi que o resultado desse estudo ia, transbordar os limites da neurobiologia. Dá um nó na cabeça de todo mundo. Literalmente. Ao tentar entender a linguagem física, acabou se delineando o primeiro esboço do que mais tarde seria batizado de aparelho psíquico. Caramba! E lendo os relatos da época nas fontes, o que mais me chama a atenção é o cenário que ele estava combatendo, sabe? O establishment médico. Sim, havia um dogma científico monumental chamado Teoria das Localizações Cerebrais. Pelo que eu entendi das anotações, gigantes da neurologia, tipo o Carl Wernicke, o Ludwig Lichtheim e o Theodor Meinert, que, detalhe, era professor e uma figura de autoridade quase inquestionável para o próprio Freud, eles tratavam o cérebro como uma fábrica altamente industrializada. A visão mecanicista era a lei. A teoria defendia que o cérebro era compartimentado, sabe, em salas isoladas e ultra especializadas. Cada um no seu quadrado. Bem isso. Acreditava-se que havia um centro geográfico exato para cada mínima função. O centro de Broca, por exemplo, seria a sala exclusiva da articulação da fala. A área de Wernicke seria a sala onde a compreensão das palavras ficava estocada. Tá, mas espera aí. Se o cérebro é visto como um conjunto de salas isoladas, com portas fechadas, como a informação circula? O material menciona umas fibras de associação, mas a neurologia clássica parece tratar essas fibras com um certo desprezo, né? Total desprezo. Quase como se fossem só fios de telefone mortos ligando um prédio a outro. Era uma ótima analogia. O papel atribuído a essas fibras era de pura condução mecânica, nada mais. Acreditava-se que um conceito saía ali do centro A, viajava por esses cabos inertes e chegava intacto ao centro B. A rede em si não pensava, não alterava, não processava informação. Era só um tubo. Era um sistema super rígido, onde a memória de uma palavra habitava um endereço fixo e imutável no córtex. E a ruptura conceitual proposta em 1891 contra esse modelo, assim, é de uma ousadia absurda para o momento. Demais. Freud argumenta que não existem centros isolados. Não existem gavetas onde a gente guarda o conceito de uma cadeira ou o som de uma vogal, sabe? Ele joga a teoria das salas fora. Exatamente. Ele sugere um território da linguagem que funciona de forma contínua. É uma rede altamente dinâmica onde a informação não apenas viaja, mas sofre modificações constantes durante o trajeto. E aí é que as fibras nervosas deixam de ser vistas como cabos telefônicos passivos. Elas assumem uma significação funcional no percurso.
O processamento da linguagem passa a ser entendido como um resultado de uma trama simultânea, sabe? Inseparável. É um fluxo. Um fluxo, um conceito não mora num lugar, ele é a própria rede em atividade. Ousar dizer isso contrariava, décadas de estudos de anatomistas renomados que literalmente fatiaram cérebros, tentando achar um endereço das palavras. Mas espera, deixa eu voltar num ponto aqui. Se não tem centros rígidos e tudo é processado nessa malha flexível, como a medicina anterior lidava com aquele primeiro exemplo da paralisia histérica em formato de manga de camisa? Pois é. Porque se a doença não respeitava os feixes nervosos reais, os neurologistas antigos deviam ficar totalmente sem respostas, né? O silêncio da comunidade médica diante da histeria era ensurdecedor. Pacientes histéricos apresentavam cegueiras, surdez, paralisias que não encontravam correspondência em nenhuma lesão física. Hardware perfeito. Hardware perfeito. E como o cérebro não apresentava dano anatômico, muitos médicos simplesmente taxavam essas pessoas de simuladoras. Falavam que era frescura, invenção. Nossa, que absurdo! A ruptura começa aí, ao reconhecer que o sofrimento é real, mas opera sob outra lógica. A mente funciona por conceitos, por representações, não pelas divisões físicas do sistema nervoso central. O que nos leva a uma consequência inevitável. Se a mente não é só um espelho fiel da biologia e se sustenta em conceitos, a linguagem vira o verdadeiro campo de batalha. Com certeza. É aqui que as fontes mergulham num fenômeno chamado parafasias, um termo técnico para algo que na prática é um glitch na nossa comunicação diária. A parafasia ocorre quando há uma substituição indevida na fala. Alguém tenta dizer pena, descrever, mas a palavra lápis sai da boca. Troca uma pela outra. Isso. Ou tem uma fusão de sons, tipo tentar dizer mãe e pai em alemão, que é mutter e vater, e acabar falando wutter. A neurologia tradicional enxergava isso apenas de uma forma patológica. Tipo, quebrou o cabo? Exato. A lógica era, se a palavra saiu errada, o cabo de transmissão física deve estar danificado em algum lugar. E a grande sacada documentada nessas fontes é que pessoas com o cérebro perfeitamente saudável, sem lesão nenhuma, cometem esses exatos mesmos deslizes o tempo todo. O tempo inteiro. Especialmente em momentos de fadiga severa, desatenção ou sob o impacto de uma emoção muito forte. Fazer essa observação tira o erro de fala da categoria de dano anatômico e eleva isso a um sintoma de algo operando nos bastidores. E a implicação dessa mudança de perspectiva é colossal. Sugere que a maquinaria cerebral está intacta, mas o processo de formulação da linguagem sofre uma interferência externa. Um ruído. O cansaço ou a emoção funcionam como um ruído que perturba essa rede de associações. O erro deixa de ser um pedaço de tecido morto e passa a ser um efeito de sujeito, sabe? Uma força invisível empurrando uma palavra no lugar de outra. E lendo sobre esse período, eu achei uma tentativa quase obsessiva de tentar traduzir essa força invisível para a física. Porque logo depois, ali por volta de 1895, as fontes apontam para o projeto por uma psicologia científica. Ah, o famoso projeto. Parece que houve um esforço monumental para criar uma espécie de física newtoniana da mente. O projeto de 1895 ilustra, assim, a agonia de um cientista tentando não abandonar a formação original dele. A ideia era explicar toda a complexidade do desejo, da memória, desses erros de fala, através do fluxo de energia física, através dos neurônios. Energia mesmo. Energia mensurável. Ele criou o conceito de quantidade ou Q, que preencheria ou esvaziaria redes neuronais. A memória seria só uma resistência física prolongada nas sinapses. Uma mente-máquina operada por fluxos de energia. É, uma ambição grandiosa, né? Mas que fatalmente esbarra num muro intransponível. Não fecha a conta. Porque, vem cá, como é que se quantifica a angústia em joules ou a culpa em volts? As anotações mostram que o modelo mecanicista, por mais refinado que fosse, fracassava em explicar o próprio fenômeno da consciência. Não explicava a carga de significado por trás de trocar a palavra casamento por prisão, num ato falho, por exemplo. O núcleo do sofrimento humano. Faltava o significado. Faltava. E foi a partir dessa constatação que se começou a desenhar a metapsicologia,
O foco migra definitivamente das células para a linguagem. A investigação muda das sinapses para o processo de representação mental. E isso coloca a gente diante de um desafio estrutural fascinante, que aquele texto de 1891 detalha profundamente. Porque se a mente abandona o laboratório de anatomia e se instala na linguagem, como um pensamento é de fato montado? Essa é a pergunta de $1 milhão. As fontes descrevem a formação do pensamento como a união de dois blocos distintos: a representação objeto, também chamada de representação da coisa, e a representação palavra. E a complexidade desse mecanismo bebeu da filosofia de caras como John Stuart Mill e Franz Brentano. A distinção entre esses dois blocos é o alicerce de tudo que viria depois na exploração do inconsciente. Destrinchando esses conceitos, para quem está acompanhando a gente, eu fiquei com a impressão de que a representação objeto é quase um caos sensorial puro. O material fala de complexo aberto. Aberto. É como se o mundo físico lá fora enviasse só fragmentos desorganizados para a gente. A cor verde, uma textura lisa, um gosto ácido, um som metálico. Tudo misturado. Tudo solto, não tem um conceito unificado, só impressões cruas sem um rótulo. A definição de complexo aberto carrega exatamente essa natureza de incompletude. Uma representação de objeto pode sempre incorporar novas associações sensoriais. A experiência de uma maçã sempre pode ganhar uma nova textura ou um novo cheiro dependendo da sua vivência. É a percepção em estado bruto, fluida e essencialmente muda. E na outra ponta a gente tem a representação palavra, que o texto trata como um complexo fechado. Exato. Que é a união do som que a gente ouve quando alguém diz maçã, da imagem visual das letras no papel e do movimento muscular sutil da nossa boca ao articular essas sílabas. É um bloco encapsulado de memória da própria linguagem. E a revolução filosófica contida nesse cruzamento desafia a forma comum da gente entender a realidade. Porque o senso comum dita que o mundo exterior está cheio de objetos carregados de significado, e nós simplesmente usamos palavras para etiquetar eles, né? A gente acha que a maçã já vem com manual de instruções. Pois é. Só que o estudo de 1891 inverte isso. O mundo físico não fornece sentido nenhum. A realidade objetiva apenas atira estímulos contra os nossos nervos. Olha como isso é forte. Esse é o momento em que a ficha cai de forma brilhante. A maçã vermelha na mesa não significa nada por si só. A gente só percebe luzes e formas. O conceito intelectual da fruta, a unidade lógica dela dentro do nosso pensamento consciente, só ganha vida quando aquele amontoado sensorial caótico se acopla à representação palavra na nossa mente. É o atrito, né? O significado surge exclusivamente desse atrito interno. A relação não ocorre entre uma palavra falada e a fruta física na mesa. A relação de significado ocorre estritamente entre duas instâncias mentais, a imagem acústica arquivada e o resíduo sensorial arquivado. Então a linguagem não vem depois. Não. A linguagem não atua como uma ferramenta secundária que a gente usa depois de pensar. A linguagem constitui a própria estrutura do pensamento lógico. Sem a palavra, a percepção permanece um abismo sensorial incompreensível. Mas peraí, isso levanta uma questão monumental. Porque a nossa mente é bombardeada por estímulos o tempo todo. Impulsos, instintos primitivos, dores, imagens sensoriais vívidas. Uma avalanche. O que acontece com toda essa massa de impressões cruas que entra no sistema psíquico, mas que por algum motivo falha em se conectar a uma palavra? Porque se o significado e a consciência exigem a linguagem verbal, para onde vale aquilo que nunca é nomeado? É aí que nasce tudo. O destino dessas impressões sem nome é a gênese de um dos conceitos mais poderosos do século XX, o inconsciente. Uau! A mecânica falha da afásia serviu como um molde para desenhar a arquitetura da mente humana. O aparelho psíquico foi estruturado sobre essa dinâmica de acesso à linguagem. E os textos sobre os sistemas mentais deixam isso muito claro. O inconsciente, que aparece como sistema IS nas anotações metapsicológicas, ele opera como um ambiente estritamente não verbal. 0 palavras. É o reservatório exclusivo das representações objeto, imagens visuais fortíssimas, pulsões latentes, afetos primitivos.
Não existe gramática, não existe negação e não existe ordem temporal dentro desse sistema, né? É um espaço puramente perceptivo e silencioso. Acima dele, operando através de regras lógicas rigorosas, situa-se o sistema pré-consciente e consciente. A transição de um pensamento do extrato inconsciente para a superfície da consciência exige um pedágio intransigível, o investimento na representação palavra correspondente. Essa dinâmica me fez pensar numa imagem, sabe? Para tentar materializar a complexidade da coisa. É como se a mente fosse um imenso arquivo de filmes antigos e mudos. Adoro essa analogia. Bobinas e bobinas de cenas repletas de paixão, terror, desejos primários, cores supersaturadas, movimentos bruscos, tudo vívido, mas absolutamente sem áudio. Para que qualquer um desses filmes possa sair do escuro do arquivo e ser projetado na tela iluminada da nossa consciência racional, o sistema exige que ele seja legendado. Exatamente. A legenda é o que valida a existência do filme para a percepção consciente. E a metáfora vai além, porque as fontes indicam que algumas dessas legendas são proibidas. Opa, como sim? Quando a mente atua como um sensor, ela não destrói o filme no arquivo. Ela apenas barra a conexão daquela imagem com a sua palavra específica. Ela esconde a legenda. Isso. O processo de repressão atua exatamente cortando a ponte entre o objeto visual e a palavra correspondente. Caramba! E se a ponte é cortada e o sistema não consegue gerar a legenda exata, o que o filme faz? Ele encontra outras saídas para ser exibido, né? O filme sempre dá um jeito de rodar. Ele tenta buscar um sintoma físico, uma parafasia bizarra no meio de uma conversa, ou uma imagem absurda e condensada durante o cenário de um sonho. Sem a palavra precisa, o instinto original fica tateando no escuro, tentando se conectar a palavras substitutas. E as implicações da quebra definitiva dessa ponte são detalhadas clinicamente nas pesquisas sobre a psicose, particularmente no caso da esquizofrenia. As fontes descrevem um fenômeno devastador em certos quadros esquizofrênicos. Ocorre uma rejeição massiva da própria representação objeto, no nível inconsciente. Rejeita a coisa em si? O laço primordial entre a percepção afetiva do mundo e a mente é decepado. E diante do terror de perder completamente a âncora com a realidade sensorial, como a mente reage para tentar se reestruturar? As anotações trazem descrições onde o comportamento com a linguagem se torna incrivelmente peculiar. E, assim, até assustador. A tentativa de cura ou de reconstrução do mundo para essa pessoa passa por um superinvestimento na representação palavra. Ela agarra a palavra. Como não tem o objeto interno silencioso para garantir a estabilidade das coisas, o indivíduo passa a tratar a palavra como se ela fosse um objeto material tangível. A palavra perde a sua função simbólica flexível. Deixa de ser um símbolo. O som de uma sílaba ou a grafia no papel adquire o peso, a textura e o volume de um objeto real no espaço. O conceito deixa de apontar para uma ideia e se torna a coisa em si. Se alguém num estado extremo desse foca na palavra faca, não é a associação de uso ou perigo que predomina. É o formato das letras F-A-C-A, o som cortante da pronúncia. Como se a própria sílaba pudesse perfurar a garganta de quem fala. É desesperador. Isso demonstra de forma angustiante o quão vital é essa corda invisível que amarra os nossos blocos mentais. A linguagem deixa de ser uma via de comunicação e se torna o próprio material de construção de uma realidade que ruiu. Essa dinâmica observada na clínica ratifica totalmente as descobertas lá da monografia de 1891. O aparelho da mente depende inteiramente dessa articulação sutil para manter o tecido da sanidade organizado. Nossa, e revisitando a trajetória traçada pelo material que a gente mergulhou hoje, a evolução do pensamento médico aqui é monumental. É um salto gigantesco. O ponto de partida foi uma sala de dissecação neurológica, no final do século XIX, onde cirurgiões fatiavam encéfalos buscando tumores visíveis ou nervos rompidos para explicar por que uma pessoa perdia a capacidade de nomear uma cor. Hardware quebrado. Hardware puro. E o ponto de chegada revela que o mundo como a gente percebe logicamente, de olhos bem abertos e conscientes,
é um cenário costurado única e exclusivamente pela estrutura da linguagem. A transição do biológico para o simbólico redefine não apenas o entendimento médico da época, mas a própria filosofia de quem nós somos. A anatomia determinista deu lugar a uma teia de associações onde a palavra detém o controle sobre a percepção. E ao assimilar o peso dessa mudança teórica, nossa visão sobre a rotina ganha uma camada muito diferente de profundidade, né? Tudo muda. A gente esbarra o tempo inteiro nos chamados erros de processamento mental. Um esquecimento pontual no meio de uma frase importante, os atos falhos, vergonhosos, as imagens surrealistas que a mente projeta enquanto a gente dorme. Nada disso é acaso. Tudo isso deixa de ser visto como um sistema falhando por cansaço. Tornam-se indícios de imagens mudas brigando por espaço, lutando para encontrar uma legenda adequada para finalmente acessar a consciência. Filmes querendo passar na tela. Exato. Explicar a frustração que a gente sente quando não consegue colocar uma dor ou um sentimento forte em palavras nunca fez tanto sentido anatômico à raiz desse sentimento. Vive trancada num extrato da mente que, estruturalmente, é mudo. E a dinâmica de acesso à consciência que as fontes estabelecem propõe um desafio contínuo de autoobservação. Se a palavra é o filtro primário, quer dizer, a única ferramenta que permite que impulsos caóticos ganhem um contorno reconhecível e racional, a nossa capacidade de viver a própria vida se torna atrelada ao idioma que a gente habita. É profundo demais. E fica a grande provocação teórica, após a gente atravessar toda essa complexidade da fundação do aparelho psíquico. Se a fronteira da nossa consciência é ditada estritamente pela nossa capacidade de nomear o que a gente sente, até que ponto o vocabulário restrito ou expandido que dominamos define o tamanho do nosso próprio mundo interno? Boa pergunta. E o que acontece com todas aquelas angústias imensas ou alegrias muito silenciosas para as quais nunca em toda a nossa vida a gente vai encontrar a palavra certa? Provavelmente continuarão lá projetando filmes mudos no infinito escuro.